Voltamos! Eu sei que você tava com saudade desse canal. Muito que bem. muda a sua profissão e a sua vida com pai e mãe. Depois de um tempo que a gente deu uma pausa nos vídeos aqui no YouTube, a gente vai voltar com muito conteúdo pra vocês. Verdade. Agora a gente vai performar bem aqui no Muito YouTube bem. também. Eu sou Manuela Weiman, psicóloga infanto-juvenil e neuropsicóloga. Eu já ia dizer, eu ia Eu corrigir. tenho que adicionar, tem que adicionar. Não, já pode ser logo só neuropsicóloga. Oh, sorry. É, nós somos, então, vai, Nós de novo. somos, vai. Manuela Weiman, psicóloga infanto-juvenil e neuropsicóloga e também sócia fundadora da Transforma ao lado da minha rainha. Muito bem, agora meu currículo Ipsiliter Manuela Weiman, neuropsicóloga, psicóloga infanto-juvenil, TCC e sócia fundadora do Espaço Transforma Infância. Cujo nome é Camila dos Santos. Por um acaso. Por um acaso. Obrigada. Gente, hoje a gente vai falar de um tema babado, porque assim, né? Como é que você cobra? Como você pode se sentir confortável para cobrar pelo seu trabalho como terapeuta, como psicóloga? Verdade, esse é o calcanhar de Aquiles de muitos dos psicólogos, então a gente já vai começar esse momento novo do canal falando sobre os dólares. É, dólares. Vamos desmistificar, né, amiga? Porque da onde que vem isso? Da onde que vem esse medo Essa tua crença limitante, mulher? de cobrar por um serviço que a gente presta, que é algo tão natural, mas é uma das coisas que a gente mais vê em supervisão e mentoria. Medo de aumentar, de fazer o ajuste da sessão, medo de cobrar os pais quando os pais saem, e aí vou fazer o Pix, e aí acaba esquecendo, não fazendo. Como é que aborda? Manda mensagem, não manda mensagem, espera a próxima sessão. Vamos ver, o que é que tu faz? Vamos ver, Manuela? vamos lá. Primeiro ponto que eu gostaria de conversar com o pessoal que está nos assistindo é a questão mesmo de se entender profissionalmente. Porque todos nós, eu tenho 11 anos de profissão, Camis tem 6 anos. 6 anos. Então a gente já passou por muitos momentos. Já tivemos medo de cobrar, Sim. de nos posicionar, já aceitamos situações que até as pessoas não eram muito respeitosas com a gente por conta desse medo de posicionamento e anos, fazer como outros, sábio é aquele que aprende com o erro dos outros. Verdade. É. Antes a gente tivesse tido alguém pra nos orientar. Eu Exato. tive, né? Que eu não perdi a história de Manuela Weiman. Mas é muito importante, o mentor é aquele que vai encurtar teu caminho. Então a gente vai Verdade. hoje aqui encurtar o seu caminho. Primeiro ponto é essa sua crença. Muitos profissionais, amiga, não conseguem fazer essa cobrança porque também, aí como a gente conhece muito o bastidor, né, das pessoas, Verdade. porque também não estão se dedicando muito, às vezes tem dúvida da qualidade do trabalho que entregam. Verdade. E também há quem entregue muito e se doe completamente e tenha também a sua dificuldade de cobrança. São os dois públicos, São né? dois públicos. E também a própria questão da nossa profissão, né? A psicologia, querendo ou não, tem essa questão do cuidado com o outro, da saúde mental. As pessoas esperam de nós um comportamento muito compreensivo, Isso. muito empático. Só que esquecem que nós também pagamos boleto. E tem uma Exatamente. vida. E isso que não influencia na nossa e que é um empatia. serviço. Também eu entendo que há dificuldade das pessoas olharem, né, para a psicologia e terem essa compreensão, é porque o nosso objeto de entrega, ele não é um anel, não é uma peça de uma roupa, algo palpável, concreto. Como é algo mais subjetivo, muitas vezes você não consegue mensurar o quanto que aquilo está transformando ou não a vida do teu paciente. Então as pessoas ficam com mais receio e medo de precificar. Mas a gente precisa acabar com isso, porque a psicologia é um serviço que a gente presta e esse serviço precisa ser quantificado para além da sua hora. Que é um outro problema, é você precificar só o tempo que você está com o paciente, que não é, de forma alguma, todo o teu serviço. Para você estar ali com o paciente, tem diversos processos nos bastidores acontecendo que também precisam ser precificados para a entrega do teu serviço acontecer. Exatamente, todo o seu investimento em cursos, o tempo que você fica produzindo material, a supervisão que você dá, Relatório, conversa com outros profissionais. trocas, tudo isso está dentro do que você entrega para o seu paciente, deve ser analisado e pensado quando você estiver pensando, né, no valor que você vai cobrar pela sua sessão, pelos seus serviços. Então, o primeiro ponto é você se entender como uma profissional que entrega algo de muito valor. Um dos grandes benefícios de ter anos de profissão é você ter muita convicção
da capacidade de transformação que você tem na vida das pessoas, né? Das famílias que chegam, das crianças que melhoram. Então a gente sempre levantou muito essa bandeira, né, amiga, da psicologia como uma profissão de transformação, de sucesso, uma profissão que entrega muito, uma profissão que merece toda a valorização, né? Afinal, quantas pessoas nós não conhecemos que têm muitas condições financeiras, mas por questões de saúde mental, inclusive essas pessoas estão na mídia toda hora, elas param completamente a vida delas, por não conseguirem funcionalidade, não conseguirem performar naquilo que desejam. Então a gente tem plena convicção de como a gente consegue entregar e transformar a vida das pessoas. E hoje a gente vai te ajudar, entendendo tudo isso, como é que você consegue ali algumas dicas práticas para você cobrar o teu serviço sem você se sentir mal, sem ter um desconforto, sem haver uma dificuldade em você colocar em prática isso. Perfeito. E eu queria começar com uma sugestão muito boa, que é uma frase que eu uso bastante, que é: tudo pode ser dito dependendo da maneira como você fala. Existem palavras que a gente pode utilizar na passagem do valor de uma sessão ou quando a gente for cobrar alguém, que eu já queria desmistificar uma coisa. Gente, sim, quem tem vergonha é quem não pagou. Não é você que está cobrando. Pare, tire essa vergonha de vocês. Sim. Você pode utilizar palavras que sejam super amigáveis. Já aconteceu várias vezes de eu cobrar por áudio, porque o áudio transmite um pouco mais desse afeto, né? Então, oi fulana, tudo bem? Percebi. Isso, preferir áudios a mensagens de texto, né, amiga? Escrita, né? Você consegue transmitir com a maior clareza. Então, Perfeito. Eu já passei por situações profissionais, que eu sei que o pessoal gosta muito de ouvir, tanto de eu precisar cobrar de forma bem amistosa, mas eu já tive algumas pessoas com as quais eu trabalhei que atrasavam muito e que eu realmente cheguei a mandar um áudio bem longo explicando que eu vivo disso, assim, que essa hora é o meu trabalho, que eu também sou mãe, que eu tenho uma família. Então, assim, hoje, eu acho que até pela segurança profissional que a gente vai tendo, a gente se posiciona com facilidade muito maior que no começo a gente não se posicionava. A gente queria ficar ali aquele profissional imaculado, isento de erros e de qualquer desavenças. Eu acho que essa é a segunda sugestão. Entender que vão ter clientes que não vão gostar de você, independente do que você faça, independente da forma como você fala. Vão ter profissionais, pessoas, clientes que não vão se adaptar ao teu formato de trabalho e tá tudo bem. Quem presta serviço, gente, quem é profissional autônomo, seja da psicologia, nutrição, precisa entender que há um rapport envolvido no nosso serviço e que esse rapport ele vai depender de muitas características não verbais. Então, muitas vezes o fato de eu ser mais expansiva pode deixar uma pessoa com características de introversão desconfortável. E isso não é sobre a minha tecnicidade, não é porque eu sou uma psicóloga ruim, mas é porque a gente ali tem dois perfis de funcionamento que aquele paciente não vai se adaptar bem, não se adequa. E tá tudo certo ele procurar um outro profissional. Quando a gente fica se adaptando a todas as pessoas, aí eu vou falar aqui a nível de funcionamento de organização do consultório. Quando eu me adapto muito a toda necessidade de cada família diferente, essa família aqui são pais separados, então eles precisam pagar só no final do mês. Essa outra família aqui, os pais são casados, mas eles dividem a despesa e aí uma semana um paga, o outro paga, só que na semana que o outro paga ele só recebe o final do mês, então eu vou deixar ele pagar no final do mês. Se você se adequa a todas essas questões dos seus clientes, o seu processo vai ficar totalmente desorganizado, não vai funcionar e com toda certeza ainda vai acontecer de você desagradar, porque nós não agradamos todo mundo. Exatamente. Um diferencial estratégico da nossa profissão é justamente essa intimidade com o cliente. Então, essa flexibilidade não é que ela não deva ocorrer, ela deve ocorrer em uma dose homeopática. Perfeito. Porque também o excesso de rigidez já pode gerar um outro tipo de problema. Ou seja, escolha as suas dores. Avalie o perfil, veja aonde cabe, por exemplo, avisado uma primeira vez, avisado uma segunda, ou aonde cabe você se posicionar já de primeira vez. Porque querendo ou não, gente, nós trabalhamos com comportamento humano e a gente tem que usar o nosso conhecimento a nosso favor. Verdade. Tem cliente que você já percebe o perfil dele, você já percebe como ele funciona. Então, entendendo o teu estilo de trabalho e como que você quer performar na tua clínica, tu já tem que identificar se esse estilo tá dentro do público-alvo que você quer alcançar ou se não. E aí você pode ir balizando um pouco as tuas concessões. Eu penso muito assim,
Se tu vai dormir chateado, se tu Sim. acorda pensando nisso, se tu tem desconforto ao prestar o teu serviço mediante tantas demandas, flexibilidade do teu trabalho, se questiona esse desconforto, se isso vale a pena, se isso não vai afetar a tua entrega e a tua performance no atendimento com aquela família. Então, o processo, né, amiga, é muito importante que você defina um processo e que você tenha pequenas flexibilizações dentro dele. Então, acontece olha, aqui no Transforma Infância, as sessões são pagas sempre antes do atendimento. Existem algumas flexibilizações, mas prioritariamente todo o processo já é apresentado para o cliente, porque aí você já trabalha com previsibilidade. Então, quando o cliente vem agendar, a gente já avisa forma de pagamento, como é que é o processo, quais são os tipos de pagamento que a gente recebe, se trabalha com crédito, se não trabalha, isso tudo deve ser comunicado para o teu cliente. E a forma como você faz isso, como a Manu disse, é que vai determinar o engajamento dele no processo. Então, tenham métodos, se organizem. E aí, uma sugestão para vocês que tem muita dificuldade, quem está começando vocês podem criar um número, né? Comprar, enfim, um outro telefone, cria um número da recepção. Se você ainda não tiver uma condição para pagar um assistente virtual ou uma secretária, você pode, através desse número, ter um contato mais profissional, que seja apenas um contato de cobranças e recebimento dos comprovantes de pagamento para você controlar. E aí, nesse contato, né, amiga, ter palavras e comunicações mais profissionais, como aqui está o valor da sessão de hoje, o valor do Pix. Quando você fizer o pagamento, você me envia o comprovante? E aí a pessoa manda o comprovante de pagamento, você já responde, comprovante recebido, obrigada. Então tem uma comunicação mais direta, porque a gente entende também que esse papel de psicóloga, ficar misturado com cobrança é mais complexo mesmo. E era de assistentes virtuais, né, amiga? Isso tá muito tranquilo. Então hoje você pode ter um número que vai ser a sua assistente fictícia ou a sua própria assistente mesmo, porque hoje tem gente fazendo trabalho muito bacana nessa área. Verdade. E aí acaba te dando esse suporte e você consegue focar em outras coisas. Então, passeando um pouco por alguns dos temas que a gente abordou hoje, para que a gente consiga aqui trazer uma conclusão bacana para vocês. Nós passeamos pela questão da crença, né? O que está por trás dessa tua dificuldade de cobrar, de se posicionar, como que você percebe o valor daquilo que você faz, como que está sendo a tua dedicação. Eu entendo que profissionalmente a gente tem que buscar muito essa integridade, ou seja, eu faço aquilo que eu falo, eu de fato sou essa profissional que me dedico, que entrego, que vejo transformação. Se sim, não tem porquê você ter uma crença de desvalor e achar que deve aguentar muitas situações que na verdade trazem um amplo desconforto para você. Adote estratégias que possam te ajudar, que sejam estratégias compensatórias, desde uma assistente virtual fictícia, você pegar um celular, pegar um número, até o ponto que você também vai, faça a pesquisa de mercado, veja como é que outros profissionais funcionam. Eu sou muito assim, quando eu vou para um fisioterapeuta, quando eu vou para um médico, quando eu vou para um dentista, eu sempre vejo como essas pessoas me cobram e como que isso aparece. E tem formas de me cobrar antecipado que eu super acho bacana, que vai desde uma mensagem, desde a abordagem da recepção, né? A gente sabe que algumas de vocês que estão nos ouvindo têm recepcionista, então como é que essa recepcionista vai abordar? Isso, verdade. De maneira gentil. Então, trace estratégias. E aí eu vou também falar agora, vamos pro fechamento, mas eu vou falar uma coisa que é difícil, mas que é muito necessária e que uma vez que a gente consegue fazer, a gente dá um salto muito grande na nossa profissão, que a gente não tem medo de perder o paciente. Então, eu me atento muito, e a Camis também, ao que nos traz desconforto. E às vezes a gente precisa sim demitir clientes. Porque a dor de cabeça causada em cobranças constantes, em pedidos constantes de concessão, são coisas que vão minando a nossa relação com o nosso trabalho. Quantas supervisionantes a gente não já conversou, ou mentoradas, que achavam que não gostavam de ser psicólogas, mas na verdade elas viviam conflitos pontuais com alguns clientes que não eram ali dentro do perfil de cliente ideal para ela, claro que não desgastavam essa relação. Então, claro que não vão ser todos os clientes que vão ser ideais, não é assim. Mas existe ali um certo perfil que você de fato nota que te adoece, que não é bacana. Então, esteja atento e demita o cliente se necessário for. Perfeito. E para concluir, a terapia de aceitação e compromisso nos diz que para a gente conseguir
instalar um novo comportamento, a gente tem que suportar o desconforto. Muitas vezes a gente fica fugindo do desconforto, né? Não vou cobrar porque aí eu não entro em conflito, eu não vou cobrar porque eu não vou passar por uma situação em que esse pai vai me questionar sobre algo. Mas para que a gente consiga alcançar os nossos objetivos, é importante que a gente sustente o desconforto, porque depois, quando ele passa, a gente encontra o comportamento, né, que a gente quer adquirir, que é esse de segurança. A gente vai viver o que a gente deseja dentro da psicologia, vivendo uma psicologia próspera, uma psicologia que transforma vidas e uma psicologia que a gente merece viver. Então, espero que vocês... que a gente tenha ajudado, né, amiga? Exato. Vocês Curtam, compartilhem, comentem esse vídeo e deixem suas dúvidas abaixo que a gente vai adorar saber e também sugestão de outros temas. Muito bem. Até o próximo vídeo. Beijo, tchau, pessoal. tchau. Beijo.